Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Não só bom dia, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora a qual vocês forem assistir. É para mim uma satisfação poder compartilhar aqui um assunto que eu gostaria de trazer à reflexão. Qual a graça e a misericórdia que você tem enxergado na sua vida? Será que você não está deixando passar despercebida a graça ou a misericórdia, ou até as duas? Mas digo-vos, de acordo com os estudos, né, e as práticas, dizem respeito que constantemente somos, né, envolvidos por graça e misericórdia. E ao falarmos, né, ao citarmos essa frase, ela pode soar um tanto quanto, às vezes, clichê, e também com paradigmas de visão a limitar-se dependendo da crença da pessoa. Então aqui eu digo-vos, né, não é sobre um prisma religioso, porque quando fala assim graça e misericórdia, tem uma conotação a nível religioso, pois elas são muito empregadas aí, e justamente é onde eu quero dizer que, independente de crença religiosa, né, a graça e a misericórdia está constante em nossas práticas diárias, por mais que às vezes não as vejamos. Então, eu quero dizer também sobre quais as suas limitações, né, que não estão deixando com que você as veja, o queije, a graça, a misericórdia. Então, de acordo com o que eu acredito, a graça, ela seria algo de uma bondade vinda de Deus na sua vida, né, que te agracia, que vem de graça, mas no fundo não é de graça, é uma graça que foi concedida por Deus, pelo universo, do modo que você quiser assim chamar, foi concedida pelo todo em favor daquilo que você merece. Porque sim, tudo num prisma de visão energético, mental, é sobre eletromagnetismo, aquilo que você atrai para a sua vida, e em respeito a essas boas práticas que você faz, logo, a colheita de um plantio, porque nada que chega até você é por acaso, então tanto as graças, Deus sabe sobre o que você merece, e tanto quanto pelas misericórdias que lhe cabem, né, no aprofundar aí das situações que você vive rotineiramente, as misericórdias também chegam ao seu campo de acordo, né, com o seu merecimento. Então elas vão favorecer, como eu costumo dizer, o buscador. Então, poder de decisão é importante, né, no sentido do plantar. E é necessário lucidez para repararmos em nossas colheitas. Então, hoje, primeiro de tudo, já agradeceu a Deus a saúde que te deixou de pé? E por mais que muitas vezes você possa não estar de fato de pé, às vezes você está acamado numa convalescência, né? Às vezes você está numa dinâmica de saúde não muito boa no físico, ou até no mental, ou no emocional, está com incômodos na psique, seja lá o que for. Observe, né? Queira centrar-se, reflita, que nós sempre temos essa beleza da dinâmica da graça e da misericórdia na nossa vida. E como isso se dá? São benefícios camuflados em situações que chegam ao seu momento presente. Citando um exemplo, hoje, por exemplo, aconteceu inclusive outro dia, quando um pneu fura, né? Quando o pneu murcha do nada, eu nunca imagino que é do nada. Num primeiro exemplo, se foi uma graça,
muitas vezes é para impedir com que acontecesse algo. Às vezes você iria passar por um trecho, haja visto a necessidade de um karma coletivo ali, de ocorrer um desastre, né? De um acidente de trânsito. Deus, né? Já prevendo uma graça em sua vida, às vezes aquilo não ia conferir algo que você precisasse aprender com aquilo mais, né? E ele te segura. As desculpas podem ser inúmeras, inclusive esse pneu furado, né? Esse pneu que murchou. Aí então você tem que ligar para o seguro, né? Tem que promover a troca daquele pneu, né? Então vai gerar tempo. Logo você foi salvo de passar por aquele trecho do acidente, né? Então eu falo, reflita. Quem nunca? Quem nunca passou por isso, né? Então, e inclusive muitas pessoas às vezes relatam sobre acidentes aéreos. Aí tem aos montes, né? Enfim, poderia ter sido uma graça, assim também como uma misericórdia. Às vezes está latente no seu campo um aprendizado, né? Que poderia vir à tona através de um acidente. Às vezes foram coisas que você causou lá atrás. E eu costumo dizer, né? Na época que não tinha nem carro, às vezes. Então, às vezes você era um gladiador, às vezes você gostava de duelar, né? E duelava, inclusive, no que antes eles tinham como esporte, que era as lutas, né? Guerreando ali em cima das bigas. Bigas, aqueles carros, né? Parecendo, na verdade, charretes não, carroças, onde tinha o animal que puxava e só a charretezinha com 2 pneus. Então, no início eram bigas, né? Então, eu costumo dizer, será quantas patas de cavalo você ajudou a quebrar num duelo com outra pessoa que estava dirigindo uma biga? Será quantas rodas de biga você não pôs abaixo? E hoje aparecem questões no seu campo que você não entende. Porque essa é a confusão do indivíduo. Ele espera encontrar respostas apenas nesta vida a qual a personalidade ativa de hoje está vivendo. Então, quantas pessoas, diante de esclarecimentos que são necessários durante uma sessão de terapia, dizem, poxa, me revoltei com Deus, por quê? Porque levou um ente querido. Ah, sim. Então você está julgando que ele levou antes da hora? Ah, estou revoltada com Deus, porque aconteceu isso e aquilo outro. Por exemplo, porque eu fui roubada. Fui roubada, né? Um ato leviano possibilitou que me tirassem tal coisa. Aí a pessoa chega e fala, mas Gi, nunca tirei nada de ninguém, nunca tirei uma bala de onde não devia. Tudo bem, que bom. Aí eu costumo dizer, então vamos ver o que significa isso? Porque para bom entendedor, né, uma palavra basta e a pessoa vai identificar que isso não é de agora. E isso traz coerência para as questões que a pessoa vive em sua essência, que vão lhe trazer um aprendizado, vão conferir uma moral que ainda há necessidade dela colocar diante das suas vivências, que ela deve experienciar essa questão que vai envolver uma reforma íntima. Aí eu costumo dizer para a pessoa, que bom que hoje você jamais teria essa coragem, né? Porque é preciso ter coragem para cometer um ato leviano desse. Então, para você que não rouba mais, isso é excelente. Para você que não mata mais, isso é excelente, né? Então, o que aconteceu no seu campo, próximo a você, que te causou um choque, né? Que te causou algum trauma, que prevalece através de vidas sucessivas e ele veio como uma síndrome que te faz refletir determinadas situações. Então eu digo, não é sobre apenas a personalidade de vida atual, né? Então para que revoltar-se com Deus, uma vez que você coloca coerência que você não é vítima? Por mais que você sinta vítima, né? Você não é vítima.
E se de alguma forma você se sente sim vitimizado, vamos encontrar os mecanismos que te colocaram nessa situação. Às vezes não é nem outra, às vezes é nessa. E não sendo nessa, é como eu falei, é só pesquisar que você vai encontrar o cerne da questão, que você vai encontrar a essência do que aquilo quer te dizer. Então essas pessoas revoltadas, às vezes pelo que sofreram, né, nos seus lares de origem, né, diante das suas famílias, as crenças que foram ali enraizadas em favor da sua criação, pois todo mundo dá aquilo que consegue, às vezes nem tanto o que tem de melhor, mas o que consegue, o que é possível. E aí você vai continuar esse ciclo de culpar o que te aconteceu. Então, esse exemplo ainda, continuando nele para a gente firmar e finalizar. Alguém te roubou, ok, dê graças a Deus. Às vezes você está pagando algo, mas não é só por pagar. A questão aí é o aprendizado que fica, não é retirar um pertence seu. Por mais que isso lhe doa, ele vem para remeter um aprendizado. Então, o que vai conferir a você é a essência dessa experiência, o que ela vai te trazer na vida. Às vezes também nem é de outra vida. Às vezes é porque nessa vida você vai ajudar pessoas nesse contexto. Você vai poder dar o seu exemplo de vivência. Então, eu digo, né, que se hoje você jamais teria coragem de fazer isso, primeiro, já dá um joinha, porque está excelente. Se você não tem coragem de fazer isso com alguém. Mas se revoltar com Deus não é o adequado, porque acredite, se você entrar para identificar, né, diante das questões que ainda você está envolvido, você vai dar um check e entender que tem uma misericórdia ali. Então, às vezes, noutra vida que você já tirou, sei lá, algo de alguém, hoje você entra dentro desse karma para sanar. Então, karma, palavra polêmica. O karma, pessoal, ou lei de causa e efeito, que é a sexta lei hermética. Tudo que você plantou, você colhe. Então não tem como você plantar batata e colher abobrinha, né? Então, para você que quer tomar um suco de limão, se plantou morangos, não vai ter como. E muitas vezes você quer o contrário, né? Tá plantando limão, aí de repente você quer colher morango. Aí então, morango não vai chegar até você. Vai chegar um limãozinho, né? Para você fazer um suquinho gostoso. Aí você tenta adoçar ele, né? Com a beleza da compreensão, né? Obtendo sabedoria em relação às situações que lhe chegam. Porque tudo tem uma coerência divina. Divina no sentido de que o universo encarrega para que chegue até você as situações necessárias para o seu aprendizado. Haja visto as questões karmáticas ou as questões de Dharma. Sim, de Dharma. Agora fica um pouco mais polêmico. Mas só para falarmos sobre o karma, essa palavra ela é bem aceita, né, nas religiões orientais, inclusive vem do sânscrito. O karma, ele quer dizer sobre algo que você realizou no universo e aquilo não pode ser mais cancelado. Aquilo não pode ser simplesmente deletado. Existem códigos relevantes que vão trazer aquela informação contida onde você ajudou a implantar algo. Então, vamos supor, você se envolveu em vida passada em questão da Segunda Guerra Mundial. Digamos que você foi um médico que ajudava a fazer N experiências com o humano, né? Então, naquela ocasião, independente de ter sido a mando daqueles que estavam no poder, né, governamental, você fez práticas que hoje, como ser humano, você desaprova. Costumo falar, ok, se você não teria mais coragem de fazer isso, que foi visto no seu campo. Tá tudo certo.
Você entra e se perdoa. Porque é o que eu costumo dizer, nunca é sobre o outro, nunca é o que você deve para o outro, é o que você deve para você mesmo. Em se tratando de você se perdoar, logo você melhora o campo seu com o outro, porque você não vai julgá-lo mais. Porque tudo aquilo que você tem coragem de fazer ao outro é aquilo que você faz a você mesmo, né? E o que acontece? Nada é por acaso, nada, absolutamente nada. Então você entrando num campo desse, né, de tantas guerras, tantas misérias, tantas lutas que o ser humano, ele teve coragem de dar início lá atrás, elas voltam hoje. Então digamos que naquela ocasião onde você era um médico, né, onde era um cientista que elaborava experiências em cima do sofrimento alheio, em cima do sofrimento humano, hoje você vem para ter esse burilamento. Digamos então que você sendo esse médico lá da época do Holocausto, na ocasião de hoje, você vem com uma pessoa maravilhosa, vem numa família funcional, que te traz ali uma essência de bons princípios de vida, você cresce um adulto excelente. Obviamente você não vai ter afinidade com esse tipo de comportamento que teve lá atrás. E olha onde eu quero chegar. Logo, você pode estar angariando a misericórdia de Deus na sua vida, em ser uma pessoa, né, com a mesma inteligência, sapiência daquele médico de outrora, você traz ela para hoje, para sanar, aliviar as dores daqueles que antes você auxiliou a causá-las, né? Então hoje você vem como um exímio médico, é como eu costumo dizer, uma estrelinha carimbada na testa, não é nem aquele aluno de medicina de faculdade paga, com todo respeito aos que pagam, mas é só para potencializar a questão aqui que eu quero trazer. Então é aquele prodígio que fez bem, que cursou bem todas as etapas de estudo da sua vida, terminou o ensino médio supimpa, passa num vestibular, num Enem da vida, com nota máxima, pode escolher em qual das faculdades você vai cursar seu curso de medicina, né? Você vai fazer essa benesse e você vem justamente para ajustar questões de um passado, mesmo não sabendo. Só por não saber, isso já é uma misericórdia tamanha. Mas se você chegou até aqui, é sinal de que você já tem buscado compreender questões que ultrapassam os limites de uma medicina comum, né? No sentido daquilo que é trivial na área de ciências. Então, se você já é um buscador da sua espiritualidade, né? E chegou até aqui, saiba que você estando na área da saúde, não significa que isso é uma receita de bolo, tá, gente? Às vezes é só mérito, às vezes é dharma. Eu quero ser médico porque minha alma é muito desejosa de tratar bem o outro. E não que eu tenha maltratado a saúde das pessoas lá atrás, pois hoje eu vim aqui no contexto auxiliando-as com a sua melhor saúde para a vida de hoje. Hoje eu fiz todo o meu esforço para ser um bom médico, para tratar a saúde e vitalidade das pessoas. Então, ou é um dharma, né, ou é uma graça, ou é um karma, ou é uma misericórdia. Porque acreditem, centelhas, um karma ele não chega na sua vida sem o empoderamento excelso de Deus. Sim, eu costumo repetir sempre. Há uma passagem muito linda que eu me baseio nela e como em tudo na vida há de ter necessidade de colocarmos coerência, né? Porque essa palavra é linda, coerência. Por que deve-se ter coerência para uma coisa e para as outras não? Pois tudo tem. Então, reflita, observa aquilo que lhe acontece e queira enxergar. É graça ou misericórdia? Porque tem avatares de luz anônimos no planeta Terra, que inclusive estão se elevando nas ocasiões para auxílio daqueles que não entendem muito das coisas que estão acontecendo. Mas que no fundo essas coisas sempre ocorreram desde que mundo é mundo. Então as pessoas vão avançando de acordo com o que elas se propõem a fazer de melhor. Então eu digo, centelha, qual o seu melhor de hoje? Você está na compreensão da graça ou da misericórdia divina?
e queira entender como graça ou misericórdia, essa relevância tal em favor. Você está tendo o lindo benefício de resgatar karmas com a destra de Deus um pouquinho reduzida, porque acredita-se que essa misericórdia tal é justamente isso. Então, às vezes, você fez até uma retirada da vitalidade das pessoas, como eu disse, de modo leviano, inclusive com um certo sadismo. E hoje, sendo uma boa pessoa, que tem uma boa conduta, isso lhe chega de uma forma misericordiosa. Então, eu costumo dizer para aqueles, aquelas pessoas, que gostam de falar, eu sou médium, eu sei que se a pessoa teve o dedo cortado é porque ela já cortou o dedo de alguém. Não, às vezes não é isso. Então não existem receitas de bolo. Você pode se entusiasmar a compreender o que aquilo vai conferir de aprendizado. Ah, a pessoa é médica? Então com certeza ela veio para fazer o benefício na vida do outro, nas questões de saúde. Mas não necessariamente que ela tenha sido um algoz. Às vezes é porque é uma alma merecedora, ela quer justamente continuar aí diante da sua senda evolutiva, crescer uma oitava maior, elevar-se a um patamar maior como um espírito, que glorifica a Deus e a centelha dentro dele, ele vem para fazer o seu melhor. E diante das ordens de amor do Pai, que nada erra, essa pessoa é colocada em meandros de convivência que vão trazer aquele aprendizado. Mas não queira o julgar, nem julgar que ele é bom demais e nem que ele é ruim demais. Olha as questões, observa as pessoas com neutralidade para sair do julgamento, centelha. Porque nós julgamos muito, nós nos achamos muito merecedores e, de fato, por muitas e muitas vezes, nós nos achamos injustiçados por Deus. E injustiças não acontecem aqui na Terra, E então, Gi, esse assunto pode ficar mais polêmico? Pode, sempre pode. Porque o ser humano, ele age muito, nem vou falar infelizmente, porque é uma qualidade que cada um busca, Cada um com o seu livre-arbítrio. E como nós viemos aqui à Terra, em cada nova encarnação, com aquela questão, o véu do esquecimento. Então, espiritualistas falam da questão da roda viva de Sansara. Independente de adentrar sobre essas questões, vamos só citar o véu do esquecimento. A misericórdia maior que eu acredito que Deus coloca sobre nós é a misericórdia do esquecimento. Por quê, centelhas? Acreditem, no seu contexto familiar é onde lá atrás você vem para resolver, para harmonizar questões não muito bem vividas antes. Então, os seus familiares, o contexto familiar que você vive, ele teve que ser ali bem planejado para colocar você sangue com sangue. Que se fosse por afinidade, você não queria encontrar a pessoa na vida, Então, são aquelas pessoas que há necessidade de colocar no mesmo seio familiar para resolverem questões juntas, que precisam ser vistas. E é onde nós identificamos embates, um culpando o outro, um julgando o outro, preconceitos, misérias que fazem você se vitimizar. E acredite, esse não é o melhor lado. A misericórdia maior, então, é esse véu do esquecimento. Porque já imaginou você começar a crescer diante de uma família onde às vezes seu pai, seu irmão, sua mãe, sua irmã, que você às vezes não dá muito certo, você descobrisse o que foi feito lá atrás? Ia ser uma tragédia. Inclusive, tem acontecido muitas tragédias em vários seios familiares, Mas para aquele que tem coragem e quer adentrar as questões que permeiam o seu inconsciente, seu subconsciente, basta se fazer valer de observar o que te acontece.
Quais as situações são colocadas ao seu entorno para que você dê vazão a elas? Para que você impute novas necessidades de mudança de hábito, mudanças de comportamentos, né? Para você criar uma rotina adequada em querer se melhorar. Ao invés de sair culpando todo mundo, de culpar teu pai, de culpar tua mãe, culpar teus irmãos, seus amigos, seus professores, seu patrão, seus funcionários, né? Então, o seu motorista, o moço da venda, o açougueiro, porque o ser humano ele é assim, né? Quem está imbuído em julgamento, em culpa, como a culpa é dele, eu costumo dizer que ele coloca em quem ele quiser. Então, queira submeter-se a ser melhor antes de fazer isso ao outro. Logo você vai perceber que Deus é extremamente generoso e ninguém ganha dele em bondade. Porque ele é o alfa e o ômega, aqui eu repito. Qual a coerência você colocou nessa frase quando você a ouviu pela primeira vez? Hoje, Deus é o alfa e o ômega, mas eu tenho que pôr coerência? Sim, centelha. Uma coisa é uma verdade, e lembrando que as verdades, para quem começa a estudar a eubiose, elas não são nem completas. Então, uma verdade de um versículo bíblico, você começou a ler ele hoje. Digamos que é o início do calendário gregoriano, ano novo cronológico normal aqui para nós. Então, hoje, o primeiro dia do ano, eu quero um ano diferente. Mas eu quero que venha a nós, né? O vosso reino nada, eu não dou minha parte. Quando chegar lá no... nem sei falar esse número assim, dessa forma. Quando chegar em 365 dias completos do ano, aí você vai falar, meu ano não foi diferente. Nossa, tá tudo como antes. Mas você quis ver quem você era? Você quis colocar coerência, né? Tentou ser assertivo naquilo que lhe acontece, que lhe cabe? Ou você culpou a Deus? A Deus ou a si mesmo? Porque quando você culpa a si mesmo, você culpa justamente o potencial de Deus dentro de você. Então, eu devo aqui repetir algo para ficar bem claro. Deus, né? Esse ser supremo, absoluto, onipotente, onisciente, né? Onipresente, está em tudo. Ele te criou, ele está dentro de você. Todas as vezes que você se prejudica, você está prejudicando a sua centelha, que é a inigualdade, a qualidade de Deus. Lógico que vocês nunca serão, né? Nós jamais seremos a quantidade de Deus, né? Porque ele se propaga através do bem que possamos fazer quando a nossa centelha está ativa entre um humano ao outro. Não é assim que as misericórdias são concedidas, né? Então não é assim que os milagres são aferidos aqui na Terra. As boas práticas, elas vêm para nos dar esse entendimento. Um milagre é feito de um homem para o outro. Que dia Deus materializou-se, né, na sua frente para te provar algo, centelha? Não, ele se manifesta de acordo com as vivências do universo, seja uma natureza, sejam os animais que respeitam mais propriamente o fluxo natural, né, de Deus, ou então nós, seres humanos extremamente limitados. E muitas vezes a gente tem esse prisma de visão limitada a uma única vida. E acredite, é aquela passagem que inclusive eu gosto muito da reflexão que o ilustre Divaldo Pereira Franco traz, né, acerca das sucessivas reencarnações. E acredite, eu respeito quem não acredita, tudo bem, cada um está no seu tempo, mas você vai encontrar uma coerência absoluta em tudo que há, se você começar a entender que você é um espírito eterno e que essa encarnação sua, ela provavelmente não é a primeira. Raras as personalidades que estão aqui vivenciando a sua primeira vida de alma, de mônada de criação, né? Salvo alguns casos de aborígenes, né, que há pouco tempo vêm lá na Austrália, aquelas ilhas mais isoladas, né? Mas acredite, provavelmente não é sua primeira vida. Mas até enquanto você não quiser olhar, tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, se você chegou até aqui e já encontra coerência com a sua essência daquilo que vive, daquilo que veio para resgatar, daquilo que veio para aprender, acredite, Deus é tão misericordioso que você sequer poderia imaginar questões de sua sombra que não deixariam você dormir em paz.
Aqui quem fala é, na verdade, quem coloca o servir a Deus em prol do trabalho que eu ofereço, às custas de muitos estudos. Então, enquanto eu entendia que eu não queria mais vivenciar sofrimentos que estavam se perpetuando, não só a respeito de individualidades que chegavam até mim, mas em questão do meu clã familiar, em questão da minha ancestralidade. Então, Centelha, queira vislumbrar o que acontece que vai te conferir aprendizado de muito proveito se você parar para imaginar. Cara, minha família sofre disso. A minha família tem tal coisa genética. A minha família desenvolve síndrome rara. A minha família desenvolve muito, vamos colocar aí, o âmago da revolta das nossas células, né? Câncer. Nossa, é Alzheimer? É uma síndrome diferente que nunca ninguém ouviu falar? Que bom, Centelha! Dê graças a Deus por isso. Significa que Deus quer te ver sofrendo? Não, 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 jamais. É seu olhar limitado que enxerga dessa forma. Deus trouxe de presente aquilo que você pediu, por mais que não se lembre, para sanar aqui e resolver de uma vez por todas. Haja visto a situação a qual você planejou esse reencarne e o seu empoderamento de ter coragem. Às vezes você falou, por exemplo, aqui então eu citei o lindo, nossa, esse avatar de luz que está na Terra, em benefício de todos quantos queiram, né, nutrirem-se dessa bondade que essa pessoa é, essa personalidade atual, chamada de Divaldo Franco, né? Então, que mestre espiritualista maravilhoso. O Divaldo Franco, por exemplo, ele mesmo disse, acabou de passar por uma outra moratória, né? Através de um burilamento de câncer na bexiga. Esse homem maravilhoso, que eu não duvido que ele tenha tido outras moratórias lá de trás, porque eu sempre o acompanhei, né, aí nesses movimentos espíritas, né, espiritualistas, e sempre nos trouxe grandes ensinamentos. Pessoas julgaram o Divaldo quando ele apareceu com câncer, e olha o tanto que o nosso olhar é limitado. As pessoas quiseram julgá-lo no sentido, mas ele não merecia isso. Ah, sério que você está falando isso? Às vezes não, às vezes é um dharma. Nossa, Gi, foi colocado um câncer de bexiga por dharma? Para quem tem coração para compreender, visão além dos nossos 5 sentidos, vai entender o que eu estou falando. Sim, um dharma. Ele ganhou uma moratória. Moratória se diz dharma. Às vezes ele está numa conduta de vida tão maravilhosa, num ânimo tão benevolente, ligado às energias crísticas planetárias, que ele recebe como benefício durante o seu desdobramento, ou seja, ele vai dormir, né? Onde só o corpo físico está descansando, então ele vai ter-se com os seus mentores, seus guias, né? Quiçá outros mestres ilustres aí, os avatares da humanidade, quiçá Jesus, né? Nosso amoroso primor de luz. Então, durante esse desdobramento, o Divaldo Franco recebe a seguinte informação: meu querido, você está desenvolvendo tão bem a sua vida, você está auxiliando tantas pessoas, que caso você queira, você pode sanar algumas encarnações futuras que às vezes estava aí para você fazer valer-se delas, né? Ou seja, algumas encarnações que você talvez tivesse que vir a repetir não, novas encarnações aqui na Terra que você precisasse fazê-las, hoje você pode dar um cheque com sucesso. Então, está cumprindo muito bem sua tarefa encarnatória, de muito sucesso, um sucesso estrondoso, que às vezes a gente nem imagina, né? Haja visto pelas suas boas práticas o que ele faz hoje por nós, né? Por você que ainda não teve o prazer, a satisfação de entender essas questões do espírito, né? Que ainda não acredita em reencarnação, mas é como eu digo, eu te respeito, mas você também se respeite, você também pode se dar ao luxo de querer entender mais. Deus, ele não nos condena por tentarmos observar as vivências da nossa vida por outros prismas, né? Então, quebra alguns paradigmas e queira saber mais sobre você. É a mesma frase que eu venho falando.
Então, para esse ser ilúcio, que eu citei o nome dele, esse ser amoroso, que é o Divaldo Franco, né, que por merecimento, não que ele tenha dito isso, que ele é muito humilde. Então, estou aqui trazendo uma comparação, tá, gente? Eu não falei que é isso, não estou batendo martelo, quem sou eu? Como se diz, quem sou eu na fila do pão? Mas eu estou falando pelas boas práticas desse homem, que é pai de milhares de pessoas, né? Quem assistiu o filme dele e quem não assistiu, assista. Uma bondade. Então, para esse ser humano que está fazendo uma trajetória de vida, uma encarnação esplêndida, ao meu ver, ele ganhou uma moratória de uma provação. Às vezes nem tenha sido expiação pela benevolência que lhe cabe, né, que lhe confere no seu espírito, que já tem se burilado, não é de hoje, e com muita devoção a Deus, né? É um homem realmente devoto, abdicou das suas questões de individualidade, não teve uma família comum, justamente para ser o quê? Pai de muitos outros, amigo de muitos nós, né? Então, nós temos a benesse desse avatar de luz aqui na Terra. Eu não esperava que eu fosse citar o Divaldo Franco, mas é como eu digo, quem se conecta comigo já me conhece e se inspire nisso. Nada chega até nossa mente por acaso, né? E viva o presente. Às vezes você vem assinalando uma questão num vídeo, quando você viu, você já abarcou várias outras em profundidade, porque se você está em conexão com o alto, o melhor sempre vai acontecer no seu entorno. E queira viver, experienciar realmente isso. Então, qual é o seu presente de hoje, centelha? É o reconhecimento de uma graça no seu campo? É o reconhecimento de uma misericórdia? Então eu diria que por esse exemplo aqui citado, do Divaldo Franco, ele adquiriu a graça de poder, né, ter outra moratória e salvo de um câncer, né? Então isso é para poucos. E queira identificar-se no seguinte: se a questão ainda de julgar o outro está muito latente em você, entra nisso, medita. Você também é capaz de se desvencilhar disso, né? Então vamos nos espelhar nesses seres amorosos, esses seres que pararam de se julgar primeiramente e logo pararam de julgar o outro e simplesmente enxergaram a graça e a misericórdia do Pai. E essas palavras, elas não vão apenas com questão de um português, né? De um soar de mensagem, mais do que genuinamente uma voz, é também como códigos de amor, né? Então, aproveita o teu momento presente, centelha, pois ele pode ser o último, nós nunca sabemos, né? E eu te digo, hoje, como está a sua consciência? Você partiria daqui com satisfação em ser quem tem sido? Se não, porque nós sempre podemos melhorar, eu sempre digo, eu ainda não estou satisfeita. A minha competição comigo mesma, no sentido saudável, é sempre em busca do meu melhor, né? Então acredite, não se culpe, tenha paciência consigo mesmo e, sobretudo, diante de Deus, enxerga as bênçãos do Pai na sua vida e você vai compreender que a graça e a misericórdia estão permeando o seu campo, o campo dos seus, o campo dos seus familiares, né, de origem, sua família atual, o seu campo de relacionamento profissional, né, da ambientação de estudos, nos locais onde você frequenta como hobby, na ambientação social, diante de uma natureza, né? Então queira ser melhor. E se você está com descontentamento, se perdoa. É a melhor parte de todas. É fácil? Não. Mas viemos para nos perdoar de muitas coisas, inclusive desse auto-julgamento, que não deixa você exercer o seu melhor potencial aqui na vida. Então, centelhas, aqui eu me vou, porque senão fica muito comprido e nem todos vão ter paciência de assistir, né? Porque hoje está muito comum as pessoas adentrarem só em questões de superficialidade. Porque, enfim, né? Ficar ali no TikTok libera dopamina, neurotransmissor do bem-estar, a revelia.
Então, quando ela não tá vendo vídeo rápido, que ela já adquiriu esse vício, que é outro problema, nós vamos falar muito disso. Então, ela não tem a paz e a paciência de ouvir algo que realmente vai fazer ela ticar algo que vai ser o seu melhor. Colocar como pauta para, né, sua evolução aqui na Terra. Então é isso. Meu muito obrigada para quem esteve aqui comigo até o momento. Com satisfação, se esse vídeo trouxer a pulga atrás de orelha de uma pessoa só, eu já fico muito feliz e completa naquilo que eu vim para fazer. Não com presunção de mudar as pessoas, muito pelo contrário, é para dizer que isso dá certo. Não só na minha vida, na vida de várias pessoas que daqui saem, e vai dar certo na sua também, Centelha. Então, não me limito mais à questão da fisicalidade. Aqueles que não podem vir até aqui ter um atendimento comigo, agora nós podemos somar na vida um do outro, mesmo que à distância, pois basta uma palavra para você que genuinamente tem desejo de se melhorar, você alcançar o quantum de auxílio e poder tem esta informação, né? Estas informações. Então, Centelha, como eu disse, tudo na vida é uma moeda de troca. Dê seu like, né? Dê seu joinha, se você gostou, e caso você sinta que realmente outra pessoa também gostaria de obter essas mesmas informações, nós vamos acelerar as benesses pelo mundo, tá? No sentido de aumentarmos o quanto energético de positividade. Porque eu te digo, quando você começar a aprender sobre a graça e a misericórdia, você vai entender que nada é por acaso e que você pode começar agora mesmo e fazer um fim honroso, glorioso na sua vida, na vida dos seus. Fazer um fim, não. Iniciar uma nova etapa. E assim, satisfeitos, né? Então, um dia amoroso, muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Namastê.